Bom, vamos para a próxima questão aqui de árvores binárias. Essa é uma questão que eu tenho uma árvore binária de busca. E eu preciso encontrar o maior valor que pertence a essa árvore e que é menor que uma entrada x. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma árvore com esses valores. Se a minha entrada é 6, o maior valor menor que 6 aqui é 5. Como que eu faço isso? Eu tenho aqui um caso base, que é o quê? Se a raiz é igual a nane, eu retorno nane. Aí, se não for o caso base, eu vou verificar o valor da raiz, o valor do meu nó atual, né? É o nó que eu estou olhando agora. Ele é menor do que x? Se ele for menor do que x, não faz sentido eu olhar para a subárvore da esquerda. Por quê? Porque na subárvore da esquerda eu só vou ter valores menores que raiz.val. Só que eu quero o maior valor menor que x. Então, como todos eles são menores do que raiz.val, não faz sentido eu olhar para eles, porque são valores menores que x e menores que raiz.val também. Então eu tenho que olhar para a direita, na busca de tentar achar um elemento que é maior que raiz.val e que continue sendo menor do que x. Aí o que eu faço? Eu faço maior é igual a maior valor recursivo, né? É igual maior valor menor que, olhando para a raiz, para a parte direita. Eu faço o seguinte: se para o caso em que não existe, ou seja, a subárvore da direita ela é vazia, ou não existe um elemento menor do que x à direita de raiz, eu vou retornar nane. E aí, nesse caso, eu falo, olha, então o maior é igual a raiz.val. E aí, eu retorno o próprio valor desse nó que eu tô. Eu retorno esse cara. E se eu detectar que raiz.val é maior ou igual a x? Aí, nesse caso, não faz sentido eu olhar para a direita. Por quê? Porque todo mundo que está à direita vai ser maior que raiz.val. Só que eu estou querendo achar um elemento que é menor que x. E raiz.val já não é menor que x. Então, todo mundo que está à direita vai ser maior do que x. Então, eu preciso olhar para a esquerda. E aí, eu retorno aqui. Vamos pegar dois exemplos aqui, que vai ficar mais fácil. Eu tenho essa árvore aqui. Eu vou tentar achar, por exemplo, os valores 8 e o valor 8 e o valor 3, por exemplo. Valor 20, vai. Valor 20 e valor 8. Valor 20. Comecei aqui. Eu vou verificar. Minha raiz está aqui. Raiz é igual a nane? Não. Raiz.val é menor do que 20? Não, porque 20 não é menor do que 20. Então eu vou tentar olhar para a esquerda. Aí eu vou verificar. Esse cara aqui é igual a nane? Não. Ele é menor do que 20? Sim. Então eu vou para a direita. Esse cara aqui é igual a nane? Não. Ele é menor do que 20? Sim. Então eu vou aqui para a direita. Esse cara é igual a nane? Não. Ele é menor do que 20? Sim. Então eu vou para a direita. Só que aqui agora eu estou numa folha, né? Então quando eu vou para a direita, eu vou ter raiz igual a nane e eu vou retornar. Então aqui vai retornar nane para esse cara aqui. Retornou nane, ele vai falar maior é igual a raiz.val, que no caso é igual a 14. E aqui ele vai retornando 14 para cima, vai retornando 14, e a resposta é 14, né? Então, ou seja, o maior elemento menor do que 20, que está aqui, é igual a 14. Vamos ver o que acontece com o elemento, se eu passo o elemento 8, se eu quero achar o 8 aqui. Eu tenho 20 vazio? Não. Então, mas 20 ele é menor do que 8? Não. Então eu venho para cá. 8 é vazio? Não. 8 é menor do que 8? Não. Então eu venho para cá. Eu olho para cá. É 8 menor do que 8? Não. Então eu vou para a esquerda. Exatamente, tá certo. Vou para cá. Aí eu vejo 4 é menor do que 8? Sim. Então eu vou tentar ir para a direita. Só que na direita, de novo, não tem nada. Ele vai retornar 4 e vai retornando 4 para cima. É basicamente essa a ideia do algoritmo. Vamos para a próxima parte da teoria, que são heaps. Um heap, ele é basicamente uma árvore que ele está armazenada em um array, em um bloco contíguo de memória. Então é como se eu tivesse um array aqui, eu tenho um array de números, que eu consigo pensar nele, representar ele como uma árvore. Então aqui eu tenho um array de 100, 19, 36, 17, 3, 25, 1, 2, 7. Como que isso funciona? O elemento 0, ele é a raiz.
O elemento seguinte, ele é o filho da esquerda, 19. O 2 é o filho da direita. Aí agora, esse próximo elemento aqui é o filho da esquerda, desse primeiro cara aqui. Esse cara aqui é o filho desse cara aqui. E assim sucessivamente. Qual que é a regrinha, né? Dado um índice aqui, eu sei que o pai, ele essa operação aqui, que é o chão de i menos 1 dividido por 2. Ou seja, eu pego o índice, subtraio 1 dividido por 2, pego o valor inteiro, mais para baixo, e eu tenho o índice do pai. Da mesma maneira, se eu tenho um pai aqui, quem são os filhos dele? Eles vão ser o índice dos filhos, né? É 2 vezes o índice do pai mais 1 e 2 vezes o índice do pai mais 2. Vamos ver aqui para ficar mais claro. Eu tenho esse cara aqui, né? O 2, índice 7. Quem que é o pai desse cara? É 7 menos 1. 7 menos 1 é 6 dividido por 2, 3. Então é o índice 3 aqui, que é o pai do 2. E quem são os filhos desse cara aqui, né, com o índice 3? Vai ser 2 vezes i, que é 6 mais 1, que é esse cara aqui, o 7, ou 2 vezes 3 mais 2, que é igual a 8, que é esse último cara aqui. A gente tem esse padrãozinho. Ok. Quais são, então, as operações fundamentais de um heap que a gente tem com heap? A gente tem a chamada sift down, ou heap find down. Aliás, deixa eu voltar um pouquinho. Existem 2 tipos de heaps que a gente está interessado. O max heap e o min heap. O max heap ele é o seguinte. Dado um nó, todos os nós descendentes vão ser menores que esse nó. Aqui eu tenho um exemplo de max heap. Se eu tenho um nó aqui em cima, todos os nós embaixo vão ser menor que max heap. E aqui embaixo também é verdade. Então aqui eu tenho 100, é maior que todo mundo. O 19 é maior que todo mundo que está aqui para baixo. O min heap é o contrário. Eu tenho aqui no topo o menor valor, e todo mundo abaixo dele é maior que ele. É só essa diferença. A gente vai focar aqui agora no max heap. A gente tem as operações de sift down e sift up. O que é a operação de sift down? A operação de sift down é a seguinte. Suponha que eu tenho todo um heap já correto, menos a raiz. Então vamos pegar aqui que, por exemplo, a raiz é igual a 35. Ou seja, ela não é o maior valor. O sift down, ele é o seguinte, ele vai tentar consertar o heap de baixo para cima. Então o que eu vou fazer? Eu vou olhar, aqui é 35, eu vou olhar pros meus os 2 filhos e eu vou ver qual que é o maior entre eles. E aí eu vou simplesmente trocar esses caras de lugar. Então esse aqui é 35, eu ia jogar o 36 para cá, pôr 35 aqui, e eu ia repetir a operação. Eu ia ver, olha, tá bom. E agora, 35 é maior que esses 2 caras aqui, aí sim, e acabou a questão. Então o sift down é isso, é a ideia de eu tenho um nó aqui em cima, tá tudo correto para baixo, mas em cima eu tenho um nó defeituoso, eu vou tentar ir descendo com esse nó para manter a propriedade do max heap e do min heap. Aqui eu tenho uma implementaçãozinha, né? Eu falo maior é igual a i, que é o índice que eu aqui em cima, né? Maior é igual a i. Esquerda é igual a self.esquerda, direita é igual a self.direita. E o n é o len heap, que seria o número total de elementos. Bom, como eu estava comentando, né, da operação de sift down, recapitulando aqui, eu tenho um nó aqui em cima errado, é ruim,
seja, fora de ordem. Eu vou verificar qual que é o maior dos filhos. Eu vou jogar esse maior dos filhos para cima e vou botar o cara para baixo e vou fazendo isso recursivamente, até dar tudo certo. Então, o que acontece aqui, eu tenho maior, é esse índice podre, digamos assim, é o índice que está errado, que eu estou querendo consertar. Eu pego os fios da esquerda, os fios da direita, eu vejo o comprimento do heap. Então aqui eu vou verificar o seguinte, se o fio da esquerda ele é maior que o cara que eu estou querendo verificar se está errado, e se o fio da esquerda, ele, enfim, o índice desse cara ele faz sentido, né? Se o índice da esquerda não for menor que o tamanho do heap, então eu faço maior é igual à esquerda. E a mesma coisa para a direita, né? Se o cara da direita for maior que o heap, então, se for maior que, não que o heap, né? Se o cara da direita ele for menor que o tamanho do heap, se eu quiser, e se ele for maior do que, o cara do índice I, ou o cara, assim, cara na esquerda, vai depender se a gente entrou nesse if aqui. Em resumo, né? Se o cara da direita for maior que o cara da esquerda e que I, então maior é o cara da direita. E se o cara da esquerda for maior que I e que o cara da direita, então maior vai ser igual ao da esquerda. E aí eu troco eles de lugar. Isso aqui é uma operação de swap. Eu estou trocando eles. E chama a função de shift down de novo. Aí eu tenho a shift up, que é uma ação contrária, que é tipo assim, eu tenho um nó aqui embaixo que ele tá errado. Tudo para cima tá ok. Então, por exemplo, aqui eu tenho um nó 20, um valor 20. O que eu faço? Eu vou ver, pô, 20 é maior que 17? É. Então eu troco 17 com 20. 20 é maior que 19? É. Então eu vou trocar 20 com 19. É só isso que é o shift up. Então, shift down, eu tenho uma coisa errada, eu vou consertando de baixo para cima. Shift up, eu tenho uma coisa errada, eu vou consertando de cima para baixo. E aí, inclusive, a gente utiliza essas funções para deletar elementos, para inserir novos elementos. Por exemplo, quando eu não deleto um elemento, o que eu faço? Eu pego o último cara, esse nó aqui, que está mais à direita. No caso, o nó que está mais à direita é o 7. Eu viajei. Eu pego o nó que está mais à direita aqui, o 7. Eu quero deletar o 19, o 36. Beleza, eu vou lá, eu pego o 36, boto no lugar do 7. Quer dizer, eu pego o 7, boto no lugar do 36 e realizo uma operação de shift down. É isso. Eu quero inserir um nó. Então eu vou inserir aqui na posição. Eu vou inserir aqui, né, na esquerda, seja no último cara, no último elemento, aqui no final, e vou realizar uma operação de shift up para consertar o meu heap. E para criar um heap a partir de um array, a melhor maneira de fazer isso é utilizando essa função aqui, heapify, de baixo para cima, que ela basicamente eu tenho um array. Então eu começo a ler o array de trás para frente e vou fazendo operações de shift down com esse array. E dessa maneira eu consigo construir um heap com complexidade ON. Aí eu tenho um algoritmo de heap sort, que ele é um algoritmo de ordenação, que ele leva justamente em consideração a propriedade de que, enfim, as propriedades de um max heap para ordenar uma lista. Como que ele faz? Primeiro eu tenho uma lista qualquer, né? Aí eu heapifico a lista, transformo ela no max heap. Isso tem complexidade linear. E aqui eu faço o seguinte.
eu vou, isso, lembrei. Eu vou extraindo o máximo, então eu tenho um heap. Então eu vou extraindo o primeiro elemento dessa lista copiada e vou jogando ele no final do meu output, do meu resultado. No caso aqui no caso ele tá colocando no começo e depois ele reverte. Mas eu tenho aqui, ó, então eu coloco o maior elemento no final desse resultado. Então eu tive uma deleção, certo? O que eu faço? Eu vou realizar mais uma operação de sift down para colocar agora qual que é o novo elemento no topo. Vou pegar esse novo elemento que está no topo, retirar ele, colocar no final do resultado. E essa operação de retirar, essa operação de sift down, ela tem complexidade aqui. Ela tem complexidade log n. Então aqui eu tenho uma etapa de complexidade n, e aqui eu tenho n por n vezes, né? Eu realizo essa operação que tem complexidade logarítmica, então n log n. E aí esse termo aqui, essa parte aqui do algoritmo, ela domina, e dessa maneira que funciona o heap sort. Vamos para um exercício de heap, que eu acho que vai ficar mais fácil de entender o que está acontecendo. Bom, vamos aqui para essa questão da prova 2 de 22, que é uma questão de heap, que ela pede, dado um vetor, eu quero que você me retorne quais são os k menores elementos desse vetor, sendo que k não tem que estar ordenado. Quer dizer, a resposta não tem que estar ordenada, né? Eu só quero os k menores, mas esses k menores não precisam estar ordenados na resposta, e eu quero isso com complexidade on log k. Aqui eu tenho essas duas funções, conseta heap para cima, conseta heap para baixo, que são duas questões que já estavam na prova, enfim, na colinha da prova, que são versões não recursivas das funções de sift down e sift up. Qual que é a ideia do algoritmo? Primeiro eu crio meu vetor resposta nulo. Aí eu crio nesse vetor resposta um heap de k elementos, um max heap de k elementos com os k primeiros elementos de V. Não são os k menores de V ainda, são só os k primeiros elementos de V. Então, eu tenho, sei lá, V é 10, k igual a 5. Eu vou, aqui ó, para i em range 5, eu vou colocar, né, esse elemento no final da resposta, e vou chamar essa função de heap de sift up, que é então, basicamente eu estou construindo um heap de k elementos, que esse aqui é uma outra maneira de você construir um heap, com essas operações de sift up. Beleza, construí. Então, quando eu chego aqui, na resposta eu tenho um max heap de k elementos. Ou seja, o primeiro elemento da resposta vai ser o maior elemento dentre os k primeiros elementos do vetor. Por quê? Porque é a propriedade do max heap. O primeiro elemento é o maior elemento de todo o heap. Aí o que acontece, né? Eu vou percorrendo agora, então, o vetor do começo até o final. E eu faço o seguinte. Se esse cara aqui, que está no começo, ele é maior do que VI, então eu falo resposta 0 é igual a VI, ou seja, eu coloco um elemento, eu estou jogando fora, né, esse maior elemento, estou colocando um elemento menor e chamo a função de sift down para consertar o heap, de modo que na próxima iteração eu vou ter, aqui na resposta, também na primeira posição, o maior elemento, só que não é aquele maior elemento anterior. No começo, aqui na primeira vez que eu entro nesse loop, eu tenho aqui o maior elemento
na posição 0. Depois, eu vou ter o segundo maior elemento na posição 0. Então, dessa maneira, eu vou jogando para fora o maior elemento sempre. Jogo para fora o maior elemento, pego um novo elemento, que ele é menor que esse cara, e chamo a função de shift down para consertar o heap de novo e colocar o maior elemento para cima de novo. Dessa forma, eu garanto que ao final eu vou ter aqui na minha resposta uma lista com K elementos, que são os K menores elementos. Por quê? Vamos pensar, vamos supor que eu tenho um elemento aqui na minha resposta, que ele, sei lá, que é o késimo mais 1 menor elemento. Com essa situação de operação aqui, de conserta aqui para baixo, de ficar jogando os elementos grandes para fora e botando os novos elementos, esse cara, com certeza, eventualmente, ele vai subir para o topo. Por quê? Porque eu estou jogando para fora todo mundo que é maior que ele. Então, eventualmente, quando eu chamar a operação de shift down, eventualmente ele vai chegar no topo. E quando ele chega no topo, eu jogo ele para fora. Essa aqui é a ideia. E então aqui eu tenho uma operação de shift down com K elementos. É log K. Eu estou realizando essa operação N vezes, então aqui eu tenho N log K. E aqui em cima é K log K. Então esse cara aqui domina e eu tenho complexidade N log K. É essa a ideia. Próximo tópico.